Olá, hoje a Carol tá aqui para gravar a nossa primeira videoaula da disciplina de ciências, tá? E para isso a Pro vai pedir para você pegar aí o seu caderno número 4 e abrir com a Pro na página 154. Nessa página aqui, a Pro vai falar um pouquinho com você acerca de tudo que a gente vai estudar em ciências no quarto bimestre. E aqui fala assim: nós vamos identificar as características de algumas espécies de animais e de vegetais que vivem em ambientes naturais, vamos compreender algumas adaptações dos animais e das plantas ao ambiente em que vivem, vamos criar um folheto para informar as pessoas sobre ser um turista responsável, vamos investigar a multiplicação de plantas por meio de outras partes além de sementes, vamos ler textos de divulgação científica, reconhecer a relação de parceria entre plantas e animais no ambiente e vamos conhecer alguns recursos dos ambientes naturais utilizados pelos habitantes tradicionais das florestas. E para a gente iniciar todo esse estudo, nós vamos para a página 155, onde nós vamos iniciar hoje o módulo 16, que vai tratar sobre os ambientes. Nós vamos observar aqui várias imagens e vamos ver que existem dois tipos de ambientes, tá bem? Então, para a gente começar, eu já quero pedir para você observar aqui essas duas primeiras imagens aqui. Essas duas primeiras imagens mostram paisagens da cidade do Rio de Janeiro, que é do estado, né, que também recebe o mesmo nome, Rio de Janeiro. Nós vemos aqui uma imagem muito famosa, que é o Cristo Redentor, um ponto turístico do Rio de Janeiro, e as praias, né, que são muito bonitas e recebem muitos turistas por conta disso. Depois nós temos mais duas fotos aqui do lado. Essas duas fotos aqui são paisagens da cidade de Brasília, que é o Distrito Federal, onde se concentra, né, a grande política de todo o nosso país. Presidência, deputados e tantos outros. E essa cidade, ela tem essas construções modelos, que é justamente onde eles trabalham. Depois nós temos aqui também, ó, mais duas imagens aqui do ladinho. Essas duas são paisagens do Parque Nacional da Serra da Capivara, em Piauí, que é também um lugar muito famoso que recebe muitos turistas. E por último, essas duas imagens aqui desse lado agora, que são paisagens do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, um estado também que tem muitas cidades com pontos turísticos e atrativos para as pessoas. Você vê que entre essas imagens nós temos a foto de um homem, uma mulher e uma criancinha, uma família, né? Eles estão com malas e provavelmente estão aí pensando em fazer uma viagem de turismo para conhecer esses lugares. Então, olha só, imagine que você fará uma linda viagem com sua família pelo Brasil. Observe alguns locais turísticos e depois dê sua opinião sobre as questões a seguir. Então, falando dessas fotos que a apostila apresenta, primeira pergunta: você conhece algum desses locais? Então, eu vou dar o exemplo da Pro aqui, né? O único lugar que eu conheço aqui é o Rio de Janeiro, que eu já tive a oportunidade de estar ali em algumas praias dessa cidade tão bonita. As outras a Pro nunca teve a oportunidade de conhecer. E você, já viajou para algum desses lugares aqui que aparecem? Se sim, você pode me contar. Perguntinha 2. Em quais desses locais podemos encontrar construções humanas, como ruas asfaltadas, cinemas, teatros e restaurantes? Então, olha só. Nas paisagens do Rio de Janeiro e de Brasília, a gente vê isso muito evidente, né? O Rio de Janeiro ali com diversos prédios, Brasília também, nós vemos que foram ambientes que foram modificados pelo homem com essas construções. Já os outros dois ambientes, né, que a Serra da Capivara em Piauí e também a Serra da Canastra em Minas Gerais, são ambientes que permanecem intactos, eles não foram modificados pelo homem, tá? O que você espera encontrar em um ambiente como a Serra da Canastra e a Serra da Capivara? Eu imagino que aqui a gente encontraria diversidade de animais, né? Que é uma coisa bem legal, bem bacana, por conta de serem lugares ainda preservados,
então provavelmente a gente teria a oportunidade de conhecer vários desses animais. Um lugar também de muita paz e muita diversão, né? Agora, página 156. Ambiente natural e ambiente modificado. Aqui nós vamos aprofundar um pouquinho acerca dessas diferenças dos ambientes que a gente já viu. Então, olha só, chamamos de ambiente natural. O que é um ambiente natural? Aquele que não sofreu ação humana, ou seja, onde não ocorreu modificações da paisagem pelas pessoas. Desse modo, os elementos desse ambiente estão em seu estado natural, como rios, lagos, vales, montanhas, cachoeiras, grutas, dunas e árvores. E dois exemplos aqui muito legais são dessas duas imagens aqui. Essa primeira imagem, ela mostra a paisagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. E a segunda foto mostra a paisagem do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. E são dois lugares que permanecem intactos, sem nenhuma ação ou modificação humana. Agora, todas as vezes que os seres humanos fazem uma construção, como estrada, casa, indústria, ou usam a terra para plantar, ou até mesmo constroem uma grande cidade, eles modificam o ambiente. E aí nós temos dois exemplos aqui, essas duas fotos aqui de baixo. A primeira mostra a paisagem da cidade de Olinda, em Pernambuco, apesar de ser possível notar elementos naturais, mas já existem grandes modificações desse grande número de casas. E também uma colheita em cultivo de cana-de-açúcar, porque aquele ambiente ali natural foi modificado para que fosse plantado e colhido, né? Então houve uma ação ou uma intervenção humana. Pensando nisso, atividade da página 157. As ilustrações a seguir mostram como um ambiente natural foi modificado ao longo do tempo. Numere as imagens de acordo com a sequência que isso ocorreu. Então, a primeira imagem vai ser a que não tem alteração humana, onde tudo é natural. A segunda imagem vai mostrar quando começou essas alterações. A terceira, quando começou as construções. E a quarta, quando já tinha gente morando ali, tá? Então, você vai analisar cada uma dessas imagens e vai colocar o número mostrando a sequência correta. Essa é a página 157. Na 158, atividade 2. Na natureza, a árvore brasileira chamada de ipê rosa é fácil de ser identificada entre os meses de junho e agosto, quando ela está em florescimento. Nas cidades, nessa mesma época, os ipês cultivados nas calçadas chamam a atenção pela beleza de suas flores. Contorne os ipês rosas nas imagens. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui nessas duas imagens, né, é circular toda a árvore que é esse ipê rosa, que tem essa produção rosa aí nela, né, junto com as folhas. Essas duas imagens aqui, uma é do Mato Grosso e uma é de São Paulo, tá? Então é só circular na letra A. Letra B. Por que o ipê é facilmente identificado durante seu florescimento, mesmo havendo tantas árvores ao seu redor? Então essa pergunta é muito fácil, né? Por que o ipê se destaca aqui no meio dessas árvores? Por conta das flores que ele produz, não é mesmo? Que com a cor rosa dão esse destaque tão bonito. E C, em qual das imagens o ipê rosa está em um ambiente natural, ou seja, onde ainda não houve nenhuma modificação humana? E aí você coloca só a imagem. E para finalizar, você já estudou. Os parques nacionais, existem parques que foram criados para preservar os ambientes naturais e tudo o que há nele, a fauna, a flora, as fontes de água. Chamamos de fauna o conjunto de espécies animais que vivem em determinado ambiente. A flora representa o conjunto de espécies de vegetais desse determinado ambiente. Então, toda vez que você pensar em fauna, está relacionado ao número de espécies de animais. E flora ao número de espécies de vegetais de um determinado lugar. E para finalizar a aula de hoje, tarefinha 1. Página 165. Vamos ver o que nós temos que fazer aqui? Acho que essa tarefinha tá fácil. Olha só. Contorne nas imagens os elementos que foram construídos pelos seres humanos nos ambientes naturais.
Então você vai olhar essas duas fotos, uma é do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e a outra é o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Você vai olhar essas duas fotos. Tudo que o homem construiu, que precisou da intervenção humana, você vai circular nessas fotos aqui. A tarefinha é só isso. Muito fácil, né, Liza? Então um beijão pra você e até mais!